O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 23º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela nos fala sobre a convivência fraterna, nossa convivência entre irmãos, na igreja, entre família também, e a nossa unidade como meio para chegar ao céu. Só chegamos ao céu se nós estivermos unidos, se vivermos em unidade. Se não vivermos esta unidade, nós seremos desligados de Deus, até porque Deus, Ele é amor e Ele viveu exatamente isso. A liturgia hoje, ela se desdobra toda em função do Evangelho. A primeira leitura da profecia de Ezequiel, Deus vem chamar a atenção do profeta dizendo assim: eu mando você ir corrigir o seu irmão, o pecador. Se você for e falar com ele, falar para o pecador aquilo que eu disse, ele não te escutar, for lá e morrer por causa do pecado dele, é problema dele. Ele que vai se ver comigo depois. Mas se eu mandar você ir lá corrigir o seu irmão, e você não fizer isso, se ele morrer, culpa também é sua, e eu vou chamar você para prestar conta pela morte dele. Foi o que Deus disse ao profeta Ezequiel. A segunda carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo vem deixar bem claro aos irmãos da comunidade de Roma: irmãos, a única coisa que fiquem devendo uns aos outros é o amor. Um amor verdadeiro, um amor mútuo, um amor sincero, um amor que resume todos os mandamentos: não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Tudo isso se resume ao amor. Se você amar com todas as forças do seu coração e o amor que Deus pede, você nem precisa se preocupar com esses mandamentos, porque naturalmente quem ama não faz esse tipo de coisa. Quem conhece o amor verdadeiro, quem tem o amor verdadeiro dentro do coração, já cumpre naturalmente os mandamentos. E o Evangelho de São Mateus. Nós estamos no ano A. O ciclo litúrgico, a liturgia dividiu 3 anos, que vão se repetindo. A cada 3 anos nós voltamos e lemos os 3 evangelhos. Lemos o Evangelho de São Mateus, de Marcos e de Lucas. E nos tempos fortes da igreja, como por exemplo a Quaresma, a Páscoa, o Natal, o tempo do Advento, a gente lê o Evangelho de São João, que ele é um evangelho mais teológico.
Esses outros, eles são mais práticos. Neste primeiro ano, a gente lê o Evangelho de São Mateus. Durante os domingos, nós estamos lendo parte por parte, as partes mais importantes. E durante a semana, a gente vai lendo na sequência todo o Evangelho. Inclusive, já terminamos de ler e agora já estamos lendo também o Evangelho de São Marcos durante a semana. O Evangelho de São Mateus, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte é o sermão das bem-aventuranças, que está ali no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. No capítulo 3 tem o sermão das parábolas, as várias parábolas que Jesus vai contando ao longo do seu Evangelho. E agora nós estamos no discurso a respeito da vida em comunidade. Depois a gente vê o discurso missionário, os apóstolos que são mandados a evangelizar todos os povos. E por fim a gente vê o último sermão, que é o sermão escatológico, a escatologia, ou quando Jesus voltar. Nós estamos vendo as instruções de como viver em comunidade. Isso é bastante importante, bastante interessante. A gente às vezes sonha com a igreja é perfeita, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo certinho, ninguém erra. A gente quer olhar para os padres, para as freiras, para o papa, para o bispo, olhar para todo mundo e ver todo mundo santinho, tudo perfeitinho, tudo redondinho. Mas o próprio Jesus já previa que isso não era possível, que isso não ia acontecer. A igreja não seria um lugar de santos, assim, santos no sentido de que todo mundo é impecável, ninguém faz nada errado, ninguém comete erros, ninguém cai, não. Ele já previa isso. A igreja é o lugar onde nós aprendemos a viver e a amar uns aos outros nos erros e nas dificuldades. Então, justamente por isso, hoje ele deu uma instrução bem simples e bem prática. Pedro havia perguntado um tempo antes: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus diz: não somente 7, mas 70 vezes 7. E aqui ele explica hoje, quando este irmão pecar contra mim, como que eu devo proceder para poder corrigir o irmão. Primeiro ele diz assim: se o seu irmão pecar contra você, chama ele no cantinho, você e ele, só os dois. Conversa com ele cara a cara, dizendo: irmão, qual é o objetivo da nossa vida? Não é ir para o céu? Por que você fez isso comigo? Isso está errado, isso é um crime, isso é um pecado. Você não devia ter agido dessa maneira comigo. Chama a atenção dele com caridade, você e ele. É o primeiro passo. O segundo passo: ele não quer escutar você, continua te ferindo, continua te magoando, continua te denegrindo, falando mal de você, continua no erro, no pecado. Chama mais algumas testemunhas, 1 ou 2 testemunhas, e conversa ali um grupinho, 3 pessoas. Mesmo assim, ele não quer te escutar, aí a instrução de Jesus é: expulsa ele da igreja. No início se chamava isso de excomunhão. Excomungar. Claro, hoje nós vivemos uma vida muito moderna, tudo diferente, uma coisa bem complicada, bem complexa. Esses passos assim, eles não são, a gente não consegue fazer isso assim de forma bem ao pé da risca. Porque na maioria das vezes a gente, instruídos pelo mundo ou até mesmo pelo diabo, a gente faz o contrário, sempre. Uma pessoa pecou contra nós, a gente fala para todo mundo, menos para a pessoa. A vizinha já está sabendo, a sogra já está sabendo, o cachorro já está sabendo, a empregada já está sabendo, todo mundo já está sabendo, a situação já está no Facebook, no Instagram, em tudo que é canto, todo mundo já está sabendo, menos a pessoa. E quando não tem mais jeito, quando você não tem mais como fugir da pessoa, quando já a situação já espalhou para todos os cantos, é que você senta e conversa com ela. E deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Primeiro você deveria se sentar e conversar com ela.
Por que muitos casamentos terminam? Justamente por causa dessa novelinha, né? Aconteceu uma coisa entre você e o seu marido, ao invés de você sentar e conversar com ele, você conta para sua irmã, conta para sua mãe, conta para sua amiga, conta para não sei quem, conta para todo mundo. E quando o marido sabe da situação, do rebuliço lá, todo mundo já está sabendo. Quando vocês dois eram para sentar e conversar. São Paulo, numa das suas cartas, ele diz assim, que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento, sobre o vosso ressentimento, ou seja, antes de dormir, resolve tudo. Não durma de cara feia e emburrado com ninguém. Pode ser que você nem acorde, e se você dormir, morrer e tiver que se apresentar de Deus com mágoa do seu irmão, com o coração cheio de rancor, cheio de ódio, como é que você vai fazer diante de Deus se o mandamento de Deus era justamente amar o irmão a esse ponto? Então, esses são os passos que nós devemos seguir. Primeiro, senta e conversa, você e ele, resolve as coisas. Ah, mas ele vai ficar magoado comigo. Vai ficar magoado de qualquer jeito, principalmente se descobrir as coisas pela boca dos outros. Primeiro, senta, conversa. Hoje em dia não tem mais como a gente excomungar ninguém, né? Porque você manda embora aqui dessa igreja, ele vai lá para outra, vai lá embaixo. Não quero mais participar da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, eu vou agora lá para a catedral. Não deu certo na catedral, eu vou lá para o Cristo Rei. Não deu no Cristo Rei, eu vou para Rondonópolis. Não tem perigo, a pessoa vai pulando de galho em galho. E aí o Evangelho termina dizendo assim: se vocês estiverem de acordo, se vocês viverem de fato a unidade, se vocês amarem de verdade, a oração de vocês será ouvida pelo Pai do céu. Então não existe aquele negócio que a pessoa diz assim, não vou na igreja não, eu rezo em casa sozinho, Deus escuta, é eu e Deus, eu e Ele. Não existe eu e Ele. Ninguém vai para o céu sozinho, ninguém entra no céu sozinho. Se você quiser entrar no céu, fique bem claro dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, você depende dos outros. Você depende, não é nem ele que precisa de você, é você que precisa dele sempre. Você vai precisar perdoá-lo, você vai precisar amá-lo, você vai precisar se configurar a Cristo e dar a vida para o outro. Não fica achando que você sozinho, trancado no seu quarto, orando a Deus, Ele vai te salvar. Não vai. A chave para entrar no reino do céu chama-se irmão. Ou você aprende a amar o seu irmão e perdoá-lo, ou então esqueça o céu. Esqueça. Não tem isso. Se você quiser se salvar, comece dentro da sua casa. E coisa bem simples, não é assim você fazer um sacrifício, sei lá, uma coisa absurda, não. Coisa bem simples. Ajude a pessoa que está com você. Não deixe coisa para o outro fazer, né? Aquela história, a gente que vive em comunidade, a gente passa por isso. O irmão vai lá, come, deixa os pratos lá na pia, tudo lá jogado para você lavar. Né? O marido que pega a toalha e enrola a toalha e joga lá em cima da cama, as coisas de qualquer jeito, não presta atenção no outro, não está nem aí. Começa a ser santo dentro da sua casa. Aprenda a dizer muito obrigado, com licença, me desculpe, me perdoe. Aprenda a ficar calado, passa um zíper na boca assim. Você não precisa dizer tudo para todo mundo. É preciso olhar para o irmão como a chave do reino dos céus. Eu só vou para o céu se eu aprender a amá-lo. Se Deus colocou o marido dele na sua vida, foi para você aprender a amá-lo e dar a vida por ele. Ele é a chave do céu. Se você perdê-lo, você pode perder a única chance de entrar no céu. Jesus diz no final exatamente isso. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Todo mundo pecador, todo mundo sem vergonha, todo mundo aprontando tudo, mas estão lá juntos, estão tentando se ajudar, estão tentando se salvar, estão correndo atrás de Cristo, estão vivendo com Ele.
Às vezes nós escutamos muito isso, né? Tantas acusações contra a igreja, né? Padre, assim, não pode ser, a igreja não pode ser desse jeito, a igreja não era para ser assim, porque a pessoa ela se acha no direito de corrigir até aquilo que Jesus fez, né? Jesus construiu a igreja, agora a pessoa quer refundar a igreja. Eu vou dizer o que é a igreja. A igreja é um grande hospital. Todo mundo doente. Até o padre é o mais doente de todos. Mas mesmo como doente, a gente vai ajudando um ao outro. A gente vai se apoiando no outro. A gente vai segurando um ao outro. E a gente vai caminhando. E a gente vai aprendendo e vai crescendo. Sozinho ninguém cresce. Só cresce no relacionamento com os outros. Quando a gente aprende a controlar as nossas ansiedades, nossos desejos, os nossos defeitos, eles vão sendo aparados pelo olhar crítico do outro, a gente vai aprendendo. Jesus é o médico dos médicos e nós somos todos doentes, mas dependemos um dos outros. Esse é o caminho do céu. Não existe outra maneira, outra forma. Isso significa às vezes até suportar algumas injustiças, né? Eu particularmente sou padre já há 15 anos. Se tem uma coisa que me deixa extremamente ferido, você quer acabar comigo, e isso eu já presenciei em algum lugar, é chegar dentro da igreja em grupos, sacristia, sei lá, e ver duas pessoas discutindo e uma apontando o dedo na cara da outra. Gente, aqui nós viemos para exercer a caridade, exercer o amor. O único aqui que é o chefe é Jesus. Nós somos só empregados e filhos de Deus e precisamos aprender a viver. Se não aprendermos o amor, se não aprendermos a caridade, nós não entraremos no reino dos céus, e isso precisa ficar bem claro. Ou você aprende a amar, ou você vai para o inferno. E isso significa às vezes suportar algumas injustiças. Santa Teresinha do Menino Jesus, quantas injustiças ela teve que suportar dentro do mosteiro? Tudo freira, tudo monja. Primeira coisa que aconteceu, quando ela chegou no mosteiro, ela tinha 16 anos, 16 ali, 15 para 16 anos. Ela não sabia pentear o cabelo. Pegou o pente, porque as irmãs, a empregada fazia isso, ela era rica, né? Ela pegou o pente e bateu na porta do quarto da superiora para a superiora pentear o cabelo dela. A superiora quase deu um tapa na cara dela. Uma outra vez, quando ela começou a aprender as coisas e ela foi aprendendo a vida comunitária, ela foi nomeada como a sacristã da igreja. E Teresinha, ela tinha mania de colher flores no jardim para trazer para o sacrário, colocava flor em cima do sacrário. O sonho, a coisa mais importante para ela era trazer flor para Jesus, flores, rosas e tal. Quando ela era criança, desde pequenininha ela aprendeu esse costume. Ela colhia pétalas de flor, de rosas, para poder, na procissão de Corpus Christi, jogar no Santíssimo, porque era apaixonada por essas coisas. E um dia ela arrumou um vaso bem bonito, um arranjo, colocou lá perto do sacrário. Uma das irmãs, só de pirraça, passou, derrubou o vaso e quebrou no meio da igreja. Bem na hora, a superiora dela vinha passando, viu aquilo, não viu a outra irmã, olhou para Teresinha e disse assim: "Que é isso, Teresinha?" E ela simplesmente respondeu: "Da próxima vez eu serei mais cuidadosa, irmã." E ponto. Ou aprendemos na simplicidade da vida amar, ou perderemos o amor. Isso é difícil e é triste.